Quando você entregou o seu coração a Jesus, tudo parecia melhor e mais fácil no começo. Você amava falar da Bíblia e de sua fé para toda a família, amigos e vizinhos. Mas, com o passar do tempo, você começou a perceber que não tem o mesmo ânimo de antigamente e as coisas parecem mais monótonas e paradas, ao ponto de você começar a pensar na ideia de desistir e voltar à velha vida que tinha. Muitos já passaram por essa experiência. Você fica desanimado até para orar e percebe que nada está como antes. Nós fomos programados por Deus para ver apenas o que os nossos 5 sentidos podem contemplar. Mas, por detrás disso, existe um mundo espiritual no qual os nossos olhos não estão preparados para ver. Se pudéssemos ver com os olhos espirituais, veríamos claramente que existe uma batalha muito grande por sua alma. Cada alma na terra é extremamente valiosa para Cristo, assim como uma nota de dinheiro, que quando amassada não perde o seu valor, assim somos nós e as outras pessoas. Deus e os nossos anjos da guarda estão extremamente interessados na nossa salvação, mas, por detrás disso, existe também Lúcifer e seus anjos maus, que igualmente estão interessados em nossas almas. Agora mesmo está acontecendo uma batalha real e ao vivo diante de nossos próprios olhos. Muitas vezes não podemos contemplar o mundo espiritual com nossa visão, mas existe muito mais do que os nossos olhos podem enxergar. Veja, por exemplo, o microscópio. Essa invenção do ano 1590 mudou o rumo da humanidade e ajudou os cientistas a fortalecer seus estudos e ver o que antigamente não poderíamos ver a olho nu. Algumas pessoas, antigamente, não acreditavam que existia pequenos vírus e bactérias, já que elas não conseguiam ver. Igualmente, algumas pessoas acreditam que Deus e o mundo espiritual não existem porque elas não conseguem ver. Agora, você verá 7 sinais que provam que você está sofrendo um ataque espiritual. Primeiro, você não sente mais vontade de orar tanto quanto antes. Um dos sinais mais evidentes de um ataque espiritual é a perda gradual da vontade de orar. A oração é a respiração da alma. Muitas vezes você pode sentir que já orou tanto por uma situação e se encontra sem forças. Ou mais, você pode ter orado tanto para que uma circunstância ruim não acontecesse, e infelizmente aconteceu. E hoje você pode estar culpando Deus pelo ocorrido. Nessa vida, muitas vezes passamos por situações angustiantes e extremamente desanimadoras, mas veja o que a palavra de Deus diz. Neste mundo tereis aflições, mas Cristo venceu o mundo. Veja também, o servo não é maior do que o seu Senhor. Se Cristo, sendo inocente, sofreu diversas angústias sem merecer, imagine nós. Está escrito que não somos maiores do que Cristo, então também vamos passar por lutas, dificuldades e provações neste mundo, porque essa vida não é perfeita. Está escrito: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajunteis tesouro no céu. Muitas pessoas vivem ansiosas e correndo de um lado para o outro, na intenção de ajuntar bens, mas a Bíblia é clara em nos relatar que o nosso tesouro deve ser acumulado no céu. O maior tesouro que podemos receber de Deus é a sabedoria. Esse era o maior tesouro do rei Salomão. Veja o que o rei Salomão disse a Deus: ó Deus, tu foste extremamente bondoso para com meu pai Davi, e agora deste-me o reino. Só pretendo, ó Senhor Deus, que as tuas promessas se confirmem. A tua palavra dirigida a meu pai Davi concretizou-se e fizeste-me rei sobre um povo tão numeroso como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento para conduzi-lo com competência, pois quem seria capaz de governar uma tão grande nação como essa? 1 Reis 3, 8-10. O rei Salomão poderia ter perdido terras, posses, bens ou até a morte dos seus inimigos, mas ele sabia que a sabedoria é o maior tesouro que um homem ou uma mulher pode ter nessa terra. Por isso, Deus o honrou, não somente com sabedoria, mas com muitas posses e bens. Ainda hoje, a Bíblia nos ensina a buscar a sabedoria, porque ela é mais preciosa do que tudo que podemos obter nessa terra. Falta de vontade de ler e aprender as Santas Escrituras.
Você pode sentir sono quando começa a ler a Bíblia, ou parece que sempre alguém atrapalha. Pode ser o barulho das crianças, vizinhos ou animais. Parece que sempre que abre a Bíblia existe algo para interromper. Esse é outro sinal tão claro quanto a luz do sol de que você está sofrendo um ataque de Satanás e seus anjos maus. Veja o que você pode fazer para reverter essa situação. Quando for orar ou estudar as Santas Escrituras, entre seu quarto, feche a porta. Você também pode obter um vedador de ouvidos para abafar o som externo, mas existem algumas situações tão intensas onde apenas oração e jejum pode resolver. Veja o que a Bíblia diz. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão a força de oração e de jejum. Mateus 17:21. Falta de vontade de se reunir com os irmãos e falar sobre Jesus com outras pessoas. Outro sinal evidente de que você está sofrendo um ataque espiritual é o desânimo que você pode sentir para falar de Jesus para outras pessoas. Talvez você pode pensar: a minha vida está tão difícil, então como vou ser um exemplo e como vou falar sobre Jesus? Na caminhada cristã, somos exemplos para outras pessoas, mesmo sem o querer. Muitas pessoas estão observando nossa conduta e comportamento. Cada ato e palavra que dizemos são fielmente observadas pelas pessoas que não servem a Deus, e essas palavras e comportamentos serão como uma balança que demonstrará às outras pessoas se elas devem seguir ao nosso Deus ou não. Como cristãos, temos uma grande responsabilidade de mostrar Jesus ao mundo. Veja o que está escrito: Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou, da sua graça, para maravilhosa luz. Talvez você esteja passando por um momento de desânimo ou fraqueza, que sentes que não pode ser um exemplo para outros. Está escrito que todos nós somos imperfeitos e pecadores. Se você estiver caído em algum pecado e circunstâncias que desagradam a Deus, abra o seu coração a Deus, peça perdão pelos seus pecados, e se cair novamente, recorra a Jesus Cristo novamente. O sangue de Jesus pode nos purificar de todos os pecados, mas lembre-se, quando nos arrependemos com sinceridade, devemos mudar as nossas atitudes ou, no mínimo, estar trabalhando no nosso limite para não mais repetir aquele pecado. Devemos ter sempre em mente que o pecado fere profundamente o coração de Deus, e em breve a porta da graça vai fechar, e todos aqueles que não se arrependeram dos seus pecados e não estão lutando para vencê-los, infelizmente, não herdarão o reino dos céus. O céu é um lugar de pureza e santidade. Todos os dias devemos buscar a santidade. Só seremos completamente perfeitos quando Cristo voltar, mas neste período devemos estar lutando com todas as nossas forças para não perdermos a nossa coroa. Veja o que está escrito: Eis que venho sem demora, guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Regressão a antigos hábitos. Vontade de voltar a velhos hábitos que você sabe que te afasta de Deus. Você se sente desanimado e começa a olhar para trás e imaginar que a vida que você levava antes era mais fácil e divertida, que agora com Cristo as coisas não estão indo bem como você gostaria. Já ouvi muitos relatos de pessoas que passaram por essa mesma situação. Elas pensaram que quando aceitassem a Jesus Cristo em suas vidas, tudo seria mais fácil, que elas seriam tudo de bom e do melhor. Mas a maioria das vezes não é assim que acontece. Então elas ficam desanimadas e querem voltar aos velhos hábitos que tinham antes de conhecer a Cristo. Veja o que está escrito: Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não encontra, diz: Voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Mateus 12, 43-45. Nessa passagem, Cristo relata que quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, todas as potestades do mal são banidas de nossa presença, ou seja, Satanás não tem mais o poder de nos tocar. A nossa casa fica limpa, mas a partir do momento que viramos as costas para Deus, voltamos a velhos hábitos que desagradam a Deus, estamos deixando novamente a porta aberta para que todos aqueles espíritos imundos voltem a fazer morada em nós, em nosso lar.
Você não consegue mais louvar. Você não consegue mais louvar a Deus com tantos louvores, como você fazia no passado. Você pode sentir como se não fizesse sentido quando você canta, ou que os anos parecem vazios e não produzem o mesmo efeito de alegria que no passado fazia no seu coração. Às vezes você pode estar passando por um momento tão difícil que você não sente mais vontade de cantar ou adorar a Deus. Mas, algumas vezes, você também agora pode, ao contrário, sentir vontade de cantar as músicas mundanas e seculares que você sabe muito bem que te afastam mais e mais de Deus. Mesmo que o mundo pareça estar desabando diante de nossos olhos, devemos usar todas as nossas forças para buscar a Deus. Mesmo que no começo possa parecer forçado, não desista de orar, de cantar ou aprender as Santas Escrituras. Quando pensar em desistir, lembre-se que você estará realizando o maior sonho do diabo. E quando você desiste e começa a praticar novamente as coisas do mundo, o espírito de profecia diz que Satanás dá uma risada infernal e nos acusa e zomba de dia e de noite diante de Deus, dizendo assim: são por essas pessoas rebeldes e desobedientes que você morreu? E tudo isso fere profundamente o coração de Deus. A caminhada cristã é uma luta e um aprendizado diário. Não desista de orar quando as coisas não estiverem dando certo. As respostas de Deus para as nossas orações são sempre 3: sim, não ou aguarde. Os nãos que Deus nos dá, na verdade, são sims escondidos. Por exemplo, uma criança pode estar doida para colocar as mãozinhas no fogo, mas você, como adulto, imediatamente vê aquela cena e a retira do local. A criança chora porque não entende. Para ela, aquela luz do fogo parecia tão bonita e bela que ela queria muito tocá-la, mas você, como adulto, sabe que aquela situação jamais poderia terminar bem. Assim também Deus é conosco. Os nãos de Deus servem para nos proteger. Deus vê e ouve além do que vemos e ouvimos. Deus ouve conversas que não ouvimos. Deus vê cenas que não vemos. Então, se Deus afastou aquela pessoa, circunstâncias de sua vida, é porque ela sabe muito mais do que você, está te protegendo de um profundo sofrimento no futuro. Pense nisso. Deus abençoe seu dia. Olá, eu sou Anne Santos. Para que o YouTube recomende esse vídeo a mais pessoas que podem estar precisando, se inscreva no canal e deixe seu like. E se você souber de algum amigo ou amiga que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe. Tenha um excelente dia!